Vibrem este elo. Não sentimos barulho nenhum, né? Unam 2 a 2, de modo que ele não se desconecte. Aqui, ó. Unam. Já fiz a mágica, ele consegue voltar esse aço puro. Ok? Unam 2 e vibrem agora. Isto é só para dizer, ó, quando vocês estiverem em 2 juntos, uma corrente é um conjunto de elos mínimo de 2, iguais ou diferentes, unidos. A corrente nasceu antes de Cristo. E é também um objeto cultural. Também, agora gostaria que vocês, nesse último trabalho nosso, fossem conectando elo com elo rapidamente e alguém traz aqui à frente a corrente inteira. Vamos rapidinho e fazendo uma corrente perfeita, fechem bem os elos para que não tenha nenhum problema. Para que ele não tenha nenhum problema. Né? Controla para mim aqui o som. Certo? Vamos trazendo rapidamente aqui à frente. Eu vou ficar nesta banquetinha aqui para fazer a última dinâmica com vocês. Certo? Aqui, vou terminar esse último tom aqui. Ok. Aqui eu tenho todos os elos. Ok, você pode ficar aqui comigo? Fiquem todos de pé, por favor. Você viria aqui do meu lado, aqui à esquerda. Ok? O senhor pode ficar aqui. Vamos fazer uma corrente. Não precisa ficar em fila, um lado do outro. Coloca a mão do companheiro no ombro, assim. Faça de conta que você é um elo, por favor. Quero perguntar assim, para nós irmos concluindo, temos mais 2 horas só, que é nada. Perguntar para você, diga para mim, por favor, o que significa, quem quiser falar, o que significaria para você um elo desses, esse aqui? Uma ligação, perfeito. Esta ligação entre todos é muito forte? Imagina-se que sim, mas não se sabe, é subjetivo. Esse outro, quem me diria? Segurança, é o que nós queremos, oferecemos, todos se sentem assim. Este outro? Confiança, união, força, família, agente, concurso, gestão pública, e assim vai, ambiente. Então a nossa corrente, percebe como ela depende de tantos elos diferentes. E eu pergunto então agora aqui, e muito do que nós falamos quando trabalhamos em equipe é a coisa subjetiva. Confiança, união, amor, são coisas subjetivas, depende de cada um, são conceitos próprios. E esta corrente que nós temos aqui, que corresponde a cada um de vocês, tem a energia de vocês, esta aqui é tão forte quanto o quê? Quem me falaria? Esta aqui, por favor, alguém sugere para mim. É tão forte quanto o quê? Eu respondo então, é tão forte quanto o elo mais fraco. Nosso dia é tão forte quanto o elo mais fraco. Teu corpo é tão forte quanto o órgão mais doente que tem. É por isso que nós fazemos CIPAT. É por isso que nós temos gestão pública, time, governo. Isso não é por dinheiro. Isso é muito mais por espírito. O poder público é um negócio super divino. Muito. É espetacular. Tenha orgulho em trabalhar aqui. Quem trabalha no poder público tem uma outra inteligência. Outra. Tanto é que quando saí da prefeitura, o primeiro mestrado que eu fui fazer foi mestrado em gestão de políticas públicas, instituições, cultura e sustentabilidade, porque eu sempre vi nascer políticas públicas desde garoto e trabalhei com elas. Na República Federal eu participo e aqui. Isto é extremamente lindo. Se você cumprir tudo que você tem aqui, pode ir para casa e agradecer a Deus, você já fez a oração, e isso equivale do que muitas pessoas que vão às igrejas e nada fazem lá. Aquele dono da corrente de uma junta de bois puxava toras no interior, e um dia ele botou a corrente, açoitou os bois e a corrente se partiu. Ele foi ao ferreiro, deu uma solda ali, e aquele elo passou a ser mais resistente do que os outros. Então, se nós temos um problema, ele pode ser solução. Quando perguntam para mim dos meus problemas, eu trato eles como minhas joias, porque é para eles que os outros olham. Os meus problemas são minhas qualidades. E esta é a nossa equipe. Isso vale a pena quando você olha para o outro. Não cultive diferenças do tipo de personalidade, tipo eu não gosto e gosto. As pessoas não são umas comidas tipo colher ou balinhas que a gente vai saborear. Isso é fundamental. Aquele senhor que eu fui à casa dele, eu contei essa história de manhã, real. Chego a casa e achei ele meio cabisbaixo, triste, um agricultor. Ele me disse: Ainor, o que o senhor tem? Eu estou meio triste porque a esposa não estava em casa. Onde é que está, dona Maria? Ela está no hospital. É que estou muito triste que um elo da minha corrente está se quebrando. Eu estou perdendo a esposa. Isso é muito triste, ele disse. Vocês não fazem ideia do que é quando a família está montada, ele disse. E a minha esposa teve câncer na perna,
quimioterapia, nós já terminamos, e agora faço radioterapia. E a minha esposa sofre muito. Eu sempre fui meio grosseiro, ele disse. Eu devia ter sido mais romântico. Mas eu agora me cuido tanto. Antes, quando eu saía com ela, ela me pedia para ir mais devagar, e eu era grosseiro. Eu até disse, o dia que está dirigindo sou eu. Quando tu tiver, faz do teu jeito. E outro dia eu fui e voltei, ela me perguntou, Zé, não tem mais nem lombada naquela estrada? Eu disse, não é que não tem, amor. É quando eu avisto uma lombada, eu já desacelero, pego o carro do meu filho, que é mais confortável, e começo a conversar com ela, ela nem sente. E ele chorou um pouco. E outro dia eu conversei com ela voltou os 20 dias para o hospital. Dona Maria, como está? Ela disse assim, a perna levantada. Eu nunca tive tanta dor ainda. Eu estou já com doses fortes de morfina. Ela parou um pouquinho, deu uma risada, um sorriso meio sofrido e falou assim, mas eu nunca fui tão feliz. Por quê? Mas como a senhora me explica isso? É que nesses últimos 5 meses eu fui tão bem tratada aqui em casa pelo meu marido, pelos meus filhos e vizinhos, que eu estou feliz. Eu já descobri algumas coisas. A primeira, eu não sabia que meu marido era tão bom. Ele só não consegue ainda falar assim abertamente para mim, que me ama. Ele já pediu desculpas por algumas coisas de maneira diferente, eu também. Os meus 3 filhos estudam. Um fora e 2 aqui na cidade. Um está na lavoura também. Esses meus filhos também me deram muito encanto. Eu até achava assim, que um deles não gostasse muito de mim. E vi que vocês gostam tanto de mim. E ela falou mais uma coisa, ela disse, só tem algo que eu me arrependo. É porque eu não descobri isso antes. E aí quando eu saio de lá, a gente comovido, um amigo me disse, pois é, coitada, né? Se for para sofrer tanto que descansasse. Eu disse, não. Ela foi tão boa e Deus tão bacana que deu a ela uma morte lenta, para que todos aqueles ao seu lado que erraram pudessem se reconciliar. Por isso é que se eu tiver que preferir um tipo de morte, que não seja nunca num acidente. Ser sempre lentamente, para eu poder fazer como o tio Chico, lá no Chico em Camboriú, que chamou todos os companheiros e ex-companheiros à casa dele para pedir desculpa e se abraçar. É o grande legado dele. Por isso eu coloquei uma placa lá para ele. Que nós façamos assim, em casa, com a família, por onde puder. Esse rastro para nós, ele é fundamental. Aqui eu deixei umas frases para vocês. Gostaria só que então nós buscamos isso aqui. E antes de finalizar, vamos abrir o braço aqui só, quem quiser. Quem me diz um conceito simples, ou o que pensa, o que significa abraçar? Quem me diz? Uma ideia. Demonstração de afeto. Bacana. Mais o quê? Carinho, querer bem. Dar segurança. Dar segurança. Vamos simplificar isso agora. Abraçar significa o seguinte: abre o braço. Significa abrir os braços, botar alguém dentro e apertar. Ok? Quem tiver coragem, começa já. Não, deixa ninguém ser. E eu vou terminando aqui, ó. Vou pegar a viola e vamos fazer uma canção para terminar. Aqui, ó. Pessoal, virem-se para frente só para fazer uma canção dos atuais que atravessa todas as idades, que diz assim, ó. Me ajuda, ajude-me, mas isso pode sentar sem problema.